lá, João 8:58, quem encontrou diga glória a Deus. João 8:58 está escrito assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Jesus afirmando, dizendo, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? E eles ficaram enfurecidos com essa afirmação, porque disseram a Jesus: tu não tem nem 50 anos ainda, como é que tu conheceu Abraão, nosso pai na fé? Que conversa é essa que tu existe antes de Abraão existir? Ele disse: eu sou, eu existo, eu sou, e ponto final. E aí pegaram pedras para apedrejar nele, tentaram matá-lo por esta afirmação louca, insana. É como se eu dissesse: antes que o meu pai existisse, eu existo. Quer dizer, o pastor está maluco. Para ele existir é necessário que o pai dele primeiro exista. E aí você já ia embora aqui se eu dissesse que eu já existo antes mesmo do meu pai existir. É uma afirmação absurda, louca, descabível de raciocínio. É alguém que está doido, é uma blasfêmia. Eu vou ler agora o versículo 58, essa afirmação de Jesus, e você repete comigo no moção em alta voz. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, bem alto, disse-lhe Jesus. Como é bom você poder repetir as mesmas palavras que Jesus disse, não é? Sabendo que eu estou pronunciando o que saiu da boca dele. Olha só, vamos lá. E disse-lhe Jesus, em verdade, e em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem crê que ele é o Senhor? Abraão é um ser existente, e Deus não existe. Deus não existe. Pastor, o senhor também está louco. Deus não existe. Eu creio absolutamente disso, que Deus não... Diga comigo, Deus não existe. Mas na verdade você disse com medo, né? Diga, Deus não existe. Ele é. Tudo que existe foi criado, e Deus não foi criado. Ele é antes de todas as coisas. Quem crê nisso? Por isso que eu te disse, eu não somente creio, mas tenho certeza que Deus não existe. Ele é. E a partir de hoje você vai sempre afirmar isso. Quem te perguntar, Deus existe? Você diz, não, Deus não existe. Você vai dizer, Deus é. Porque Deus não foi criado, não foi formado por ninguém. Ele subsiste e existe pelo seu eterno poder glorioso. Você crê nisso mesmo? Que você serve um Deus que não existe, mas que é? Então essa afirmação de Jesus para mim e para você não é nem um pouco louca. Para hoje algumas pessoas até digam, como alguém pode existir se os seus pais têm que vir primeiro? Mas você vai dizer, não, ele não existe. Deus sempre é e sempre será. Como ele disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e fora de mim não há outro. Essa é a afirmação principal da nossa fé. Então você que crê nessa afirmação de Jesus, que Ele é, então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Vamos glorificar ao Deus que não existe, mas é soberano, poderoso. Isso, aplaude e glorifica ao Senhor Deus dos exércitos celestial. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória ao nome do Senhor. Isso, aplaude e glorifica, Senhor nosso Deus e nosso Pai.
Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nesta manhã de Santa Ceia, e nós estamos aqui para ouvir e aprender com o Senhor, que não é somente o Deus de todo o universo, mas também o Senhor da nossa vida. Então, meu Deus, fale com cada vida e cada pessoa agora. Meu Deus, ministra o coração desses teus filhos, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Quando você entende as engrenagens do mundo espiritual, você já começa a compreender esta afirmação aqui poderosa de Jesus. Como eu te disse, para você se situar um pouco, falamos da existência do mundo espiritual e como ele funciona. Ontem falamos dos anjos e demônios e de quem será a sua alma, como funciona o mundo espiritual, que nós não enxergamos e não podemos ver, mas que existe e coexiste em Deus, e é tangível isso é certo da existência, e você aprendeu como o mundo espiritual interage com esse mundo, como é fantástico o mundo espiritual atuando e agindo aqui através dos seres angelicais, das miríades, das hostes, dos seres angelicais, atuante aqui nesse mundo físico, como eles atuam, como eles agem. Você aprendeu isso ontem e na sexta-feira. E para o povo de Israel, que era um povo que buscava a espiritualidade, receberam a lei de Moisés no Monte Sinai para poder transcender na vida espiritual. E o primeiro pai na fé, Abraão, ele era um homem totalmente espiritual. Ele é o homem que pela fé entendeu que existe um único Deus. E Abraão se torna o pai da fé justamente por isso, porque a fé é algo espiritual que, como diz o escritor de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se não veem e a certeza das coisas que se esperam. Então a fé, ela é espiritual, e é pela fé que entendemos que os mundos... Você anotou esses versículos na sexta-feira que eu estou citando e ontem, então, se você está com as anotações, você vai lembrando disso. Que os mundos foram criados por Deus, e é necessário, para entender a dinâmica do mundo espiritual, que é pela fé, como diz o escritor aos Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, pelo seu infinito poder. Então Abraão é o primeiro a acreditar nisso, por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele é o primeiro homem na terra pós-dilúvio a crer num único Deus invisível, porque o seu pai Tera era adorador de ídolos, deuses existentes, feitos por mãos humanas. E Abraão chega um certo tempo da sua vida, aos 75 anos, ele ouve uma voz que lhe diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E ele crê nessa palavra pela fé. Diz a Bíblia em Hebreus que pela fé Abraão saiu da sua terra natal, sem saber para onde ia, mas pela fé, crendo que o mundo espiritual estava trabalhando ao seu favor. Debaixo dessa promessa ele parte para viver coisas sobrenaturais. A primeira ação sobrenatural na vida de Abraão é ele ser pai aos 99 anos de idade, caminhando para 100 anos. Sara com 95, dois velhos,
corpo já amortecido, mas o Deus que lhe disse: Sara vai ter um filho. E foi o mundo espiritual que se manifestou na tenda de Abraão dizendo isso. Os anjos que vieram, enviados por Deus, e comeram com Abraão, beberam com Abraão. O mundo espiritual interagindo com o mundo físico, com este mundo. E o anjo chega para Abraão com 100 anos, o anjo do Senhor, uma teofania, um anjo se torna ser humano, na forma humana, entra na tenda do Abraão, come com Abraão e diz: olha, daqui a um tempo de uma vida, Sara, tua mulher, terás um filho. Sara, quando ouve isso, atrás da cortina, dentro da tenda dela, a conversa, ela dá risada. E aí o anjo diz: por que Sara riu? Por acaso há alguma coisa impossível para o Deus que é? Portanto, porque riste, e lhe dará o nome do menino de Isaque, de riso, porque riste. Então Isaque chama Isaque, porque Isaque quer dizer sorriso, alegria. Então Abraão prova dessa espiritualidade, desses momentos em que o mundo espiritual se revela para ele a todo instante, em que o próprio Deus se manifesta na vida dele e começa a interagir, porque Abraão era um homem envolvido com o reino dos céus. Abraão era um homem que tinha intimidade com o reino de Deus, constantemente ele estava no altar de Deus, estava sacrificando, estava adorando, estava servindo, buscando a Deus a todo tempo. Então o mundo espiritual todo tempo se inclinava para ele, o qual fez Abraão rico, próspero, pai de Isaque, pai de Ismael, pai de mais 7 filhos ainda depois. Abraão teve mais filhos com Quetura depois da morte de Sara. Então Abraão teve quase 10 filhos depois de 100 anos de idade. Para você ter ideia como Deus opera e age na vida deste mundo, na vida das pessoas, como Deus opera na vida de cada ser humano de forma fantástica, como o mundo espiritual vai interagindo. Muito bem, para nós ganharmos tempo, para não ficarmos muito nessa questão, você já aprendeu como isso acontece. Então Abraão se torna o pai da fé desses hebreus, desses judeus, e Abraão é o marco da fé, das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. Então em Israel não existia homem maior na fé do que Abraão. Abraão era o pilar da crença, Abraão era o pilar da crença de cada um judeu. Porém, o Deus que se apresentou a Abraão em Ur dos Caldeus e em toda a caminhada de Abraão até a morte de Abraão e de Sara, e depois na vida de Isaque, na vida de Jacó, na vida dos patriarcas, esse Deus que realizou tudo na vida desse povo, disse uma certa vez a Moisés, quando Moisés foi libertar o povo no Egito, e Moisés disse: Senhor, se eu ir lá e disser que eu estou em nome de um Deus, eles irão me perguntar, os filhos de Abraão, de Isaque, de Jacó, vão me perguntar: quem vos enviou a nós? E aí Deus se revela a Moisés dizendo: diga a eles que o eu sou o enviou. Veja lá no livro de Êxodo, quando Deus faz essa afirmação de que eu sou. Se perguntar quem vos enviou, diga: o eu sou enviou. Êxodo capítulo de número 3, versículo 6 diz assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então Deus se revela agora a Moisés, que vai ser o legislador de Israel e libertador. E Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas. E aí você conhece essa história que Moisés vai ser enviado e Moisés vai dizer: eu não vou por vários motivos. E aí aqui no Êxodo capítulo 3, versículo de número 13, Moisés se justifica para poder não ir e ser enviado ao Egito depois de 40 anos. Ele não quer voltar ao Egito, ele vai tentar justificar a sua não ida. Então Moisés disse assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome dele? Qual é o nome do Deus de Israel? E aí Moisés disse: o que lhe direis? Qual resposta eu devo dar? Se eles me perguntarem: quem te enviou, Moisés? Quem foi que te trouxe até aqui? E aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Só basta dizer isso que eles já vão saber quem eu sou. E Moisés foi com essa palavra, e você conhece a história. Israel é liberto, torna-se nação, recebe a lei de Deus, torna-se um país com 12 estados, tribos, se torna uma nação forte, poderosa, cresce, prospera. E agora, essa nação, você conhece a história deles, vão pecar várias vezes e assim por diante, até chegar a um ponto em que Deus desiste dessa nação totalmente. No livro do profeta Malaquias, Deus decide ficar por 400 anos calado, sem falar com Israel, sem enviar-lhes profetas, sem lhe fazer nada. Devido ao mau comportamento, Deus os abandona à própria sorte. Durante 4 séculos Israel vai viver a própria sorte. É assim que Deus faz. Quando as pessoas não querem ter responsabilidade com o mundo espiritual, Deus entrega as pessoas à sua própria sorte. Quando elas não querem se envolver com as coisas do reino, que não querem ter compromisso com o reino de Deus, Deus entrega a Israel a própria sorte para viver ao seu próprio jeito, ao seu Deus dará. E eu quero que você veja comigo que Deus entrega mesmo a pessoa à própria sorte. Veja aqui comigo na carta de Paulo aos Romanos, que é um perigo isso, a pessoa passa a viver simplesmente ao seu próprio eixo, ao seu próprio caminho. Olha só na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala da depravação dos povos, capítulo 1, versículo 18, olha só, o mundo espiritual trazendo justiça sobre os homens que não querem compromisso com a verdade, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, como fez com Israel nos dias do profeta Malaquias. Deus trouxe justiça sobre a impiedade dos homens, que detém a verdade em mentira, que distorce para cometer injustiças. E aí Deus traz a ira dele sobre esses homens, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se apresentou, como se apresentou à nação de Israel, como se apresentou a você, porque as suas coisas invisíveis, olha só, estou falando de mundo espiritual, de coisas invisíveis,
Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. Ou seja, não tem desculpa para a pessoa dizer eu não conheço Deus. Não, é só olhar o universo e tudo que foi criado pela palavra de Deus. Tudo que existe, os mundos, como nós aprendemos na sexta-feira, que pela fé entendemos que os mundos foram criados visíveis e invisíveis, não há desculpa, porque tudo isso que foi criado, é só você olhar para a natureza e ver a dinâmica da natureza. Não tem desculpa, porque por detrás de toda essa criação está Deus, como diz aqui. Claramente se vê pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis, para que as pessoas fiquem sem desculpa nenhuma. Não tem desculpa. A criação revela a glória de Deus. Os céus e a terra revelam as suas grandezas. A ação do mundo espiritual neste mundo revela que Deus, Ele é o Senhor de todo o universo. E que Ele governa sobre tudo. Então não há desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, as pessoas, os humanos, não glorificaram como Deus, como aconteceu com Jesus. Não tendo conhecido Deus em Jesus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Como eu te disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou, escureceu o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, ficaram obscurecidos, dizendo ser sábios, se tornaram loucos os homens. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Olha só, presta atenção nisso. Quando você não tem compromisso com o reino de Deus, quando você não busca o reino dos céus, quando você não interage com o reino dos céus e vive do seu modo, ao seu próprio jeito, Deus acaba te entregando aos desejos do seu coração, para você cumprir os teus caprichos, para correr atrás da sua vontade. Então você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes você está vivendo na injustiça, na mentira, no engano, no erro, fazendo as coisas erradas e está achando que Deus está se movendo, os céus estão se movendo sobre você, quando na verdade Deus já te entregou ao desejo do teu coração. Você está correndo atrás da sua vontade. Você não está buscando a Deus, você está buscando cumprir os seus desejos, os seus caprichos, a sua vontade. Então Deus os entregou aos desejos do coração e à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. As pessoas valorizam mais a obra criada por Deus do que aquele que está por detrás de toda essa criação. As pessoas glorificam, exaltam tudo que foi criado, mas tudo foi criado por um Criador. E aí, porque as pessoas valorizam mais a criação do que o Criador, que é bendito e eternamente, Deus os entrega a própria sorte. Então, quando você fica desesperado, correndo atrás daquilo que você quer, quando você fica desesperado para cumprir o desejo do teu coração, você está entregue à tua própria sorte. Você não tem o reino dos céus trabalhando ao teu favor. Você não está reconciliado com Deus. Você está em conflito com o reino de Deus. Você está separado de Deus, correndo pela sua própria vida só. Deixado aqui neste mundo, Deus dará, como diz o ditado popular.
se sentindo sozinho, se sentindo angustiado, se sentindo com situações difíceis. Porque honraram mais a criatura. A pessoa valoriza mais o carro, valoriza mais a casa, valoriza mais os trabalhos, valoriza mais os filhos, valorizam mais o esposo, valoriza mais a esposa, valoriza mais a criatura do que o Criador, que é santo e bendito e eternamente. Amém. Então há um perigo grande aqui das pessoas darem mais importância às coisas do que o Criador. E eu estou te apresentando isso para você entender João capítulo 8, versículo 58, porque antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus disse. Antes do que qualquer coisa viesse a existir, eu já sou, antes de tudo. As coisas não são importantes, minha gente. As coisas têm significado para nós, que são seres humanos, que briga, mata, destrói por causa das coisas. Mata por causa de dinheiro, destrói por causa de relacionamentos, se acabam por causa para correr atrás de um bem que hoje tem, amanhã você não tem, que são riquezas incertas. As pessoas vivem mais em pró, em função destas coisas, do que do Criador. E aí as pessoas argumentam dizendo: é que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para o reino de Deus, eu não tenho tempo para servir a Deus, é que eu ando muito atarefado, ando muito ocupado. Marta está atarefada com muitas coisas, com a criação. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, da qual não será tirada. Aí você tenta resolver o problema do teu casamento, o problema dos teus filhos, você tenta resolver os problemas financeiros, os teus problemas de saúde, visto que tudo isso foi criado. Isto é criado, isso existe. E como é algo existente, hoje existe e amanhã não existe. Abraão existiu, mas já não existe mais aqui. Impérios existiram, já não existe mais. Césares existiram, não existe mais. Imperadores como Nabucodonosor, como Alexandre o Grande, como faraós existiram, mas não existe mais. Acharam que era até eterno, mas não eram eternos. Ditadores como Mussolini, Hitler, achavam que eram deuses. Existiram em algumas décadas atrás, nas décadas de 40, nas décadas de 30, mas não existe mais. Porque esses homens são tudo criação e criado por Deus. Como diz a carta aos Hebreus, tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Deus, e você muitas vezes está aí apegado a criaturas, vivendo a própria sorte, como diz aqui, mudaram. Então o que acontece quando você vive assim? Deus te abandona. O mundo espiritual abre mão de você. Você quer viver assim? Então viva do seu jeito. Olha o que diz no versículo seguinte de Romanos capítulo 1, versículo seguinte: pelo que Deus os abandonou. Não é à toa que você ouve muita gente assim dizendo: eu me sinto tão só, eu me sinto tão abandonado, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto carente de amizades, eu me sinto carente de pessoas, eu me sinto só. Olha aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 26. Romanos 1, 26. Acompanhe no telão. Por isso Deus os... o quê? Deus os abandonou as suas paixões infames, aquilo que arde no teu coração, aquilo que você deseja. Paixões é algo ardente pelo qual você busca e deseja muito ter. Deus disse: então tá aí, é isso que você quer? Então toma, viva assim do seu jeito, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, para você entender a coisa. Por causa, Deus disse: quer viver dos seus próprios jeitos? Vivam. Mudaram até o uso contrário à sua natureza. Versículo 27. Olha o que diz o versículo seguinte, Romanos 1, 27.
E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo toda torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deus os entregou aos seus próprios caprichos para receber a sentença dos seus próprios erros. Deus os abandona. Deus não tem compromisso com quem não se importa com Ele, minha gente. Com quem não se importa com o mundo espiritual. Deus não tem compromisso com o descompromissado. Deus não tem aliança com quem não quer ter aliança com Ele. Deus não tem compromisso com quem valoriza coisas, criatura, as coisas. Não, Deus só tem compromisso com quem está alinhado com Ele, quem anda em retidão e justiça com Ele. Olha no versículo de número 28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, ou seja, como teve o seminário, muita gente, para que lá, domingo eu vou. Como muitos falam, para que eu ir no culto buscar Deus? Para quê? Para quê? Para você conhecer a Deus, porque a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor, para que a tua luz saia como a luz do sol. Não, para que ir no culto, pastor? Para que buscar o Espírito Santo? Para que buscar libertação? Para aquilo quem ouviu no sábado e na sexta, sabe da importância da libertação e do que é ser cheio do Espírito Santo. Porque o mundo espiritual está em constante ação aqui. E vendo que você é abandonado, tem forças espirituais que vão abraçar você para destruir a sua vida, para destruir o seu matrimônio, seu matrimônio, para destruir os teus filhos, para destruir o seu casamento, para destruir tuas finanças, para destruir a tua saúde. Então vai ter forças espirituais atuando aqui também, como o próprio Deus atua neste mundo. Tem forças malignas atuantes para destruir você. Vendo que as pessoas andam nos seus próprios caprichos, buscando a sua própria vontade, dando valor mais à criatura, Deus os abandona, diz: toma, vive aí do seu jeito. Mas aí tem os espíritos malignos que diz: eles vão viver do jeito deles, mas eu vou abraçar um por um. Visto que não querem ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Escute, é Deus que chega e diz: está aí espíritos malignos, cuide deles para vocês. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Já que a pessoa não quer buscar a Deus, não quer servir a Deus, não quer estar com Deus, não quer ter compromisso com Deus, Deus entrega, porque a pessoa só valoriza as coisas, só dá uma importância às coisas, se matam pelas coisas, se destroem pelas coisas, por causa da inveja, da presunção, é por causa das coisas. Você acha que os homens andam em guerra por causa de quê? Por causa das coisas. Os homens brigam, guerreiam. As guerras foram feitas por causa de quê? Por causa de coisas criadas, existentes, que hoje nem existe mais. Houve guerras no passado que brigaram por coisas que hoje nem existem mais. Morreram pessoas por coisas que não existem mais. Famílias foram destruídas, arrebentadas. Irmãos não conversam com irmãos, pai não conversa com filho, filho não conversa com pai, abandonou a mãe no asilo. Por quê? Por causa de coisas criadas e por causa das suas paixões infames, querendo viver do seu jeito. Deus os entregou ao desejo do próprio coração e disse: está aí, viva do seu jeito. Como não querem ter conhecimento de Deus e nem se importa conhecer a Deus, então Deus diz: fica aí com tudo que vocês acham que é isso certo, e eu estou tirando. Estou tirando, porque fizeram coisas que não convêm. E aí, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, são nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia
misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente, concordas com que as fazem. Anda com um tipo de gente assim, que não querem ter compromisso de Deus? Olha o que diz o versículo final: são dignos de morte os que tais coisas praticam, os que concordam com as coisas que também as pessoas fazem, no versículo de número 32. Então, Deus, que é antes de todas as coisas, Ele exige que eu e você venhamos estar nele e caminhar com Ele. Por isso Cristo chega em João 8, na discussão que Ele está tendo com os religiosos, porque Jesus vai dizer: vós tendes por pai o diabo, vocês têm relacionamento com as trevas, vocês se relacionam não com Deus, mas com a malignidade. Vai lá em João capítulo 8 para você ver Jesus dizendo isso. Eu citei esse versículo ontem, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que é homicida. Satanás está preocupado com as coisas que existem, não com Deus que é. Se ele se preocupasse com Deus que é, ele não tinha feito a rebelião nos céus. Ele queria o trono que existia. Subirei ao mais alto monte, me assentarei no trono de Deus e serei semelhante a Deus. Ele queria um trono, ele queria algo que existia que não era dele. E as pessoas buscam constantemente por coisas que existem, não pelo Deus que é. E aí em Romanos 8, foi justamente aqui que Jesus disse, olha só, versículo 8, capítulo 8, porque os judeus vão dizer: nós temos por pai Abraão, nós temos Abraão por pai. João 8, versículo de número 39, e responderam e disseram-lhes: nosso pai é Abraão. Alguém que existe, valoriza coisas que existem, se baseiam nas coisas que existem. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu tenho? Você sabe onde eu estudei? Você sabe com quem eu ando? As pessoas se baseiam a sua vida nas coisas que existem. Você sabe com quem está falando? Pessoas tolas baseiam a sua vida naquilo que coisas que existem e nem existe mais. Você sabe aonde eu fui? Você sabe quem eu sou? Sabe com quem eu ando? Os judeus disseram: nós temos por pai Abraão. Coisas que existem, a gente valoriza as coisas que existem. As coisas que existem é que tem importância. Nós temos pedigree, nós somos de raça, nós temos Abraão por pai. Sabe quem é o nosso pai? Seu lunático, é Abraão. Temos por pai Abraão. Eles disseram. Aí Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Se vocês fossem pelo menos filho de Abraão, vocês saberiam como funciona o Deus que é e que é acima de tudo. Se vocês fossem do pedigree de Abraão, vocês não se apegavam nas coisas, porque Abraão não se apegou nem no filho, porque quando Deus disse: sacrifica o teu filho para mim, Abraão não pensou 3 vezes, foi lá sacrificar o filho. Se Deus não para, ele tinha matado o menino. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês eram seres transcendentes, alguém que está além do tempo da fé, porque Abraão creu num Deus que ninguém via. Abraão viveu como um homem digno, vocês não. Mas agora vocês procuram me matar. Veja que são homicidas, são entregues aos desejos do próprio coração. Homem de que vos tem dito a verdade, vocês não gostam de me ouvir, porque eu falo a verdade para vocês mesmos. Vocês não gostam de me ouvir por isso. Abraão não fez isso. Jesus disse: vocês não conhecem Abraão. Abraão não é assim. Abraão entende as coisas espirituais. Vós fazeis as obras de vossos pais. Vocês fazem o que vocês aprenderam com o pai de vocês, com o que existe. Vocês replicam
o que vocês aprendem com o que já existe, ou seja, tudo que existe alguém vai lá e copia, como o velho ditado que diz que ninguém cria nada, se copia tudo. Se copia tudo. Jesus está dizendo, vocês são réplicas de coisas que existem, vocês fazem as obras de vossos pais. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Aí eles elevaram o tom da conversa, temos um pai que é Deus. Aí eles falaram, já que Abraão não deu certo, vamos apelar para outro nível. Jesus disse, isso daqui eu acho legal, Jesus, aqui no versículo de número 41, olha o que eles disseram, nós não somos nascidos de prostituição. Disseram que Jesus era filho de prostituta. Sabe por quê? Qual era a história? Como Jesus nasceu de Maria, pelo poder do Espírito Santo, e José não era pai legítimo de Jesus, de sangue, então Jesus era irmão dos seus irmãos por parte de pai. Jesus não tinha pai. Jesus nasceu pela virtude do Espírito Santo e não teve pai. Ele teve um pai adotivo como humano nascido, que foi José, que inclusive quando ficou sabendo que Maria estava grávida, queria sair fora e deixar, e o anjo veio e disse, não deixa, porque o que está nela é gerado do Espírito de Deus, não a deixa. Os céus veio e disse, José, ajuda a Maria aí. Mas a conversa era que Jesus era um filho de prostituição, de um casamento paralelo. Por isso que eles estão dizendo, nós não somos nascidos de prostituição, rapaz, tu é filho de prostituta, tu não vale nada, nós não somos nascidos de prostituição, e temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse, como é que é? Se Deus fosse o vosso pai, se vocês tivessem alinhamento com os céus, certamente terias amor no coração, me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu vim de algo que não foi criado, eu vim de algo que já existe antes de qualquer coisa. Vocês vieram e foram criados, eu vim de Deus, daquele que é, e sou um enviado daquele que é. Porque não entendeis a minha linguagem. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque eles não são espirituais. Para entender as coisas espirituais tem que ser alguém espiritual. Porque não podereis ouvir a minha palavra. Aí Jesus diz, vós tendes por pai o diabo. Aí foi aqui que Jesus engrossou o negócio. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus começa dizendo, olha, vocês não têm ligação nenhuma, vocês estão distante de Deus, vocês estão abandonados por Deus. As obras de vocês apontam para isso, como vocês vivem, como vocês andam, mostram o quanto vocês estão distante de Deus, porque Jesus veio para os seus, e os seus nem o receberam e nem o conheceu. Eles estavam totalmente distantes de Deus, desde os dias de Malaquias, abandonados, entregados à própria sorte, correndo pelos seus próprios caminhos, sem vida nenhuma com Deus. E aí Jesus disse, olha, vocês, aqui no capítulo de número 8, aí Jesus disse, capítulo de número 8, versículo de 48, aí agora xingaram Jesus de samaritano e endemoniado, já xingaram Jesus de filho de prostituição, filho de prostituta, e agora vão chamar de Jesus de samaritano e endemoniado, verso 48, responderam pois os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós que bem és samaritano? Porque chamar de samaritano era chamar de um palavrão naquela época. E que tens demônio, que tu és um endemoniado?
Jesus respondeu: eu não tenho os demônios, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e a julgue. E em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. É agora, ele está doido. Jesus, meu amado, Jesus está falando de coisa espiritual. Jesus está falando que a pessoa pode continuar depois da morte, continuar existindo. E aí eles disseram: agora que conhecemos que tem demônio, como alguém que morre pode continuar existindo? Como alguém que morre pode continuar a ter vida? Morreu, acabou. Por isso que nós dizemos: agora sim tem demônio mesmo, agora que o negócio tornou o caldo mesmo. E disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônios. Verso 52, morreu Abraão, morreu os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Tu tá doido? Abraão morreu, rapaz, os profetas morreram. Aí vem tu dizendo: quem guardar o que o Senhor fala, não morre. Porque as palavras de Jesus é espírito e vida para todo aquele que crê, porque a palavra é espiritual, porque os mundos foram criados pela palavra de Deus, e sendo criado pela palavra de Deus, a palavra ela é espiritual. Então Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, está guardando a sua vida para sempre. E aí eles disseram: és tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. O que te faz ser alguma coisa? O que te faz pensar ser? Quem tu pensa que é? E respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus, e vós não o conheceis. Acredite, gente, esse povo aqui lia a Bíblia direto, esse povo ia para a sinagoga direto, esse povo ia para os cultos no templo direto, mas não conhece a quem? A Deus. Jesus disse: e vós não conheceis. Vocês são presunçosos, vocês não estão reconciliados com Deus, vocês não estão com Deus, vocês não compreendem a dinâmica do mundo espiritual, vocês não compreendem nada, vocês não sabem nada de Deus, não tomaram conhecimento de Deus, não sabem quem é Deus, vocês estão entregues à própria sorte, às próprias vontades. E Jesus veio para reconciliar eles com Deus, e eles estão resistentes ainda com isso. E acredite, são 2021 anos passados, e as pessoas estão do mesmo jeito que este povo, sem conhecer Deus, sem saber do mundo espiritual, entregue às suas próprias paixões, vivendo do seu jeito, para desonrar o seu próprio corpo, a ponto que é normal homem com homem, mulher com mulher, cada um vivendo do seu próprio jeito, a Deus dará, achando que não tem problema, mas do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os que desobedecem a sua palavra. E aí Jesus disse: vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e se alegrou. Abraão teve uma experiência e viu esse dia em que o Filho de Deus viria a este mundo e sacrificaria. E quando ele viu isso, Abraão se alegrou. Abraão enxergou mais de 2000 anos à frente de vocês. O dia que vocês estão vendo, Abraão viu. Abraão viu tudo o que está acontecendo aqui. Quando ele viu todos os segredos do reino, ele se alegrou. Minha gente, eles estão diante daquele que falou com Abraão. Só que agora esse daqui que está diante deles não está em espírito, está em carne. Se fez carne, o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. É Deus habitando no meio dos homens, e eles como se nada tivesse. E por isso que Jesus, quando disse: pior agora na graça quem fazer vão o sangue do sacrifício, porque agora se pecasse contra Deus naquela época, tinha perdão. Se pecasse contra Jesus e falasse como disseram: filho de prostituta, samaritano, endemoniado tu é, xingaram ele aqui, João 8.
Filho da prostituta. Nós não somos filhos de prostituição. Tu é filho de prostituta. Tu é samaritano e endemoniado. Tu é doido. Tem quem perdoe, mas nos nossos dias, qualquer ação não é contra Deus e não é contra Jesus, é contra o Espírito de Deus. E Jesus disse: aquele ou aquela que blasfemar contra o Espírito de Deus não tem perdão, nem nessa vida e nem na outra. Agora a coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. Aqui chamaram Jesus de todo tipo e vivia de todo tipo. Agora não é permitido porque é contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não lhe permite você viver de qualquer jeito, desonrando a Deus. E aí Jesus disse: Abraão viu, e disseram, pois os judeus, ainda não tem 50 anos, e tu viu Abraão? Tu não tem nem 50 anos, rapaz, tu está com 30 e poucos anos, tu está dizendo que viu Abraão? Abraão existiu há quase 1000 anos atrás. Mas Jesus disse: Abraão, que viveu há quase 1 milênio atrás, ele viu esse dia e se alegrou e exaltou. E aí Jesus disse: Abraão, na verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo e tudo existe por causa de mim. Vocês não estão entendendo a dinâmica, Jesus está dizendo. O espiritual se tornou real agora. Aquele a quem não se via, se pode ver, como diz João. Os meus olhos viram e minha mão tocaram a palavra da vida. Deus, o ser espiritual, tudo que é espiritual não é palpável, não se pode tocar, mas o que é palpável e o que é espiritual se tornou carne. Jesus disse: e está aqui aquele que é maior do que Abraão e do que os profetas. Está aqui aquele que é maior do que Abraão, e antes que Abraão existisse, eu sou. Vá comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, verso 13, olha só, que Ele é antes de todas as coisas. Diz assim, olha só o que Ele fez e o que Ele queria fazer com aquela geração, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos transportados para o mundo espiritual. Aquele que é antes de todas as coisas, veio a esse mundo para nos levar e nos transportar para o seu reino, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha presciência, preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele o quê? Habitasse. Ou seja, tudo que existe, tudo que há, existe em Jesus. Tudo que você precisa está naquele que é antes de todas as coisas. Por isso que você não tem que valorizar as coisas, porque as coisas existem e subsistem por Ele e para Ele, como diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Olha o que diz Romanos 11, 36. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Olha só, Romanos 11, 36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Todas as coisas são dele, minha gente, então pare de centralizar a tua vida nas coisas.
João escreveu assim na sua carta, na primeira carta, capítulo 5: o mundo passa, com as suas concupiscências, com as suas paixões, com as suas coisas, tudo nesta vida passa. Você tem que se desencanar das coisas, para de se preocupar com as coisas, para de valorizar as coisas, não se apeguem às coisas. Eu amo a minha esposa me ama, mas ela não tem que se apegar a mim, porque hoje mesmo eu posso partir para a glória e deixar de existir, mas aquele que existe, permanece para todo sempre, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Para de se apegar nas coisas e viva uma vida espiritual leve em Deus. Pare de se apegar nas coisas, senão você vai muito sofrer. Ame as pessoas, mas não se apegue às coisas, porque tudo passa. Eu ainda não perdi meus pais, mas é certo que um dia eu vou perder, e ele está aqui, meu pai. É certo, isso vai acontecer, como os 2 mais 2 são 4. Ou eu ou ele, um dos dois parte primeiro. Eu amo, dói. Se perder alguém, claro que sim, meu pai já perdeu o pai dele. Mas quantas pessoas não conseguem se apegar em Deus tão fortemente por causa das coisas? Eu estou dando um exemplo de uma perda, mas quanta gente não consegue se apegar a Deus por causa do dinheiro? Correndo atrás de dinheiro igual um doido, desenfreado, trabalhando igual um maluco, acabando com a saúde. Não, porque eu tenho que conquistar, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que possuir, porque senão, meu Deus do céu, meus filhos vão ficar sem, vão ficar desamparados. Calma aí, são coisas. Tudo é dele, para ele são todas as coisas. Os céus dos céus não o pode conter. Você está preocupado com o que vai comer, beber e vestir? Ele disse: olhai para as aves dos céus, não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiro, com tudo isso o Pai Celestial as alimentam. E Ele não cuidará de vós? Ele é, minha gente, Ele não existe não, é eu que existo. Eu existo e sou muito limitado mesmo, incapaz de muitas coisas. Sou tão limitado que se me dá uma dor de barriga eu não aguento. Se me dá desinteria aqui, eu tenho que parar de pregar e correr para o banheiro. Com todo respeito, senão, vou dizer bem claro, eu me cago todo aqui. Sou limitado. Tem gente que vive numa insignificância de vida, tão pequenez. Meu amado, você serve um Deus que não existe, mas que é antes de todas as coisas. Você sabe o que é isso? Você entende e compreende a minha linguagem que eu estou dizendo? Que Deus não é coisa, Deus é. Por Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Tudo existe, subsiste, foi feito, foi criado por Deus. Eu e você estamos na mão daquele que é. E se a tua vida está na mão daquele que é, não se preocupe, porque a tua casa, teu trabalho, tua vida, teu pai, tua mãe, teus filhos, tudo que você tem está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um dia nós estaremos todos diante dele, dizendo glória a Deus nas alturas. E ele nos reconciliou. Nós estamos agora ligados nele, junto com eles, abençoados com toda sorte de bênção. Para que ficar preocupado com as coisas? Quer um exemplo? Vai na primeira carta para mim encerrar, no primeiro capítulo de Efésios. Deixa eu ler esse texto aqui, olha só. A partir de hoje você tem que se desapegar das coisas, pelo amor de Deus. Se fosse você, passava a partir de hoje buscar mais a Deus como nunca, orar como nunca, jejuar como nunca, servir a Deus como nunca, se comprometer com Deus, se esforçar para servir a Deus como nunca. Efésios capítulo de número 1, quem encontrou aí, diga glória a Deus. Versículo 3, deixa eu ler isso daqui, olha só que coisa linda. Presta atenção no que eu vou ler, estou encerrando.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, diga, com tudo que eu preciso. Você está entendendo que Deus é? Ele é tão que já nos deu tudo o que precisamos. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Talvez você que só veio hoje no culto não está entendendo essa parte aqui. Isso aqui eu ministrei na sexta e no sábado sobre as regiões celestiais, como isso funciona. Então quem ouviu na sexta e quem ouviu no sábado sabe como é que essa dinâmica das bênçãos espirituais funciona, como o mundo espiritual trabalha aqui. Mas para adiantar para você, depois você assiste lá no Face a mensagem de ontem e de sexta. Nós já estamos abençoados com todas, não algumas, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Como também Cristo nos elegeu nele, antes do mundo existir. Ele já estava olhando para mim e para você antes mesmo de mundo ser mundo. Por isso que em Apocalipse 12 diz o seguinte, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele é antes de todas as coisas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos elegeu, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e a congregar em Cristo todas as coisas. Nele agora todas as coisas passam a ter sentido. Por isso que você não precisa ficar se preocupando com as coisas. Está preocupado com o quê? Tem que lançar essa ansiedade nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as... É ele que faz, minha gente. Para que você está se matando? É ele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos a Cristo, em quem também vós estáis depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da tua herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você não precisa se preocupar com as coisas. As coisas já estão prontas, as coisas já estão segundo o seu beneplácito, segundo o seu eterno poder. Você só precisa estar nele agora. Você só precisa estar nele, entendendo isso. Você descansa nele. Para de ficar preocupado com essas coisas. Você fica tão preocupado com as coisas que você esquece que Deus é, e passa a buscar um Deus que existe, um Deus que é existente. Não, Deus é. Eu não preciso ficar buscando um Deus criado. O meu Deus não é criado, o teu Deus não é criado, não é feito por mãos de homens. O nosso Deus, Ele é. Ele tem a presciência de todas as coisas. Está tudo no controle das mãos dEle. Para que esse apego? Para que esse desespero pela corrida pela vida? Não, a nossa corrida, a nossa luta é para vencer na vida espiritual e crescer na graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então busque o quanto mais você puder, para que você tenha vida e tenha uma vida mais tranquila e abençoada em nome de Jesus Cristo. Se coloque de